Boa noite, vamos iniciar aqui a nossa 16ª aula do curso Roma, a Civilização Eterna. Então, vamos começar aqui a falar do período do imperador Cláudio, né? Tibério Cláudio César Augusto Germânico, imperador de 41 a 54. Muito bem. Então, como nós comentávamos na última aula, ah, o Calígula foi morto pela guarda pretoriana e, imediatamente, essa mesma guarda pretoriana indicou, né, o Cláudio, tio do Calígula, né, irmão do Germânico, pai do Calígula, como o próximo imperador, né? Dizem, inclusive, que o líder da guarda que foi dar a notícia a ele, foi, enfim, foi comunicar a ele esta coisa, uh, chegou, chegou e ele estava escondido num canto, atrás, num outro prédio, não no palácio onde ocorreu o crime, e lá meio que morrendo de medo, né? Então isso se tornou, vamos dizer, parte aí do anedotário dessa questão, né? De- do, deixa eu fazer aqui a. Ah, não, aqui nesse caso nós não vamos fazer o share porque estamos sozinhos. Bom, então, voltando a esta questão. E então, nesse momento aí, ele foi comunicado, né, e assumiu. E por que que, né, a gente tem que lembrar que provavelmente esses membros aí da Guarda Pretoriana que participaram do assassinato do Calígula não estavam sozinhos, né? Estavam com a elite do Senado, sem dúvida, com diversos dos patrícios, diversas das pessoas aí tradicionais que compunham o poder em Roma e que estavam interessados em se livrar do problema do Calígula e as suas maluquices e tal, queriam absolutamente se livrar dele. Obviamente, escolheram o Cláudio, por quê? Porque o Cláudio, além de fazer parte da família, né, do Tibério e do Augusto, ele tinha a característica muito interessante de ter sido um sujeito que teve paralisia infantil, então ele era meio coxo, meio manco, não andava direito, e era um cara que as pessoas pouco falavam com ele, ele era muito fechado, então todos eles o tinham por idiota, o tinham por um débil mental, um cara com problemas sérios. E aí, então, com isso, ele escapou às perseguições lá na época do Tibério, na época do Calígula, e acabou não sendo morto, enquanto muitos dos parentes dele foram mortos, enfim, interrompeu a vida deles. Essa obra aqui que nós estamos vendo, né, o Imperador Romano, em 41 depois de Cristo, é de um pintor holandês, o Laurens Alma Tadema, de 1871, né, um óleo sobre tela. Ele tem 1,74 m de largura por 83,8 de altura, né? É uma obra de 1871. Esse pintor holandês viveu entre 1836 e 1912. Está numa coleção particular.
né? E aqui mostra esse momento dele sendo nomeado imperador, se escondendo atrás da cortina, e aqui o corpo que seria o corpo do Calígula ah, ah, no chão, né? Essa é uma das visões, não é, vamos dizer, a visão talvez que seja a mais correta, mas enfim, é aqui, entrou para o anedotário, e aí no século XIX virou essa pintura. Né? Então, acho que isso representa bem essa nomeação do Cláudio como sucessor do Calígula. Sigamos. Então, aqui vão ter duas mulheres que estão ligadas a eles. Vamos começar pela Antônia, a jovem, né, que era a mãe do Cláudio, né? A mãe do Cláudio e do Germânico, né? Pai do Calígula. Então, portanto, ela era a avó do Calígula, e sendo a avó do Calígula, ela era a bisavó do Nero, né? Ela é a mulher do Druso, né? Aquele que inicialmente o Tibério preferia, né? Para a sua que o Cláudio, né? Desculpa, o Otávio preferia para a sua sucessão, e não o irmão dele, o Tibério. Né? Então, a Antônia Jovem era cunhada do Tibério, né? Que aí acaba por adotar o Calígula, e o Calígula que vai ser sucessor de Tibério, e aí entramos o Cláudio. Né? A Antônia tinha muita influência, teve muita influência na vida do Cláudio, mas ela própria o desprezava. Ela considerava ele um verdadeiro aborto por causa da questão da, da paralisia infantil e do comportamento dele. Ela própria divulgava que ele não era ninguém, que ele era um sujeito absolutamente doente e tal, e fazia realmente muito pouco dele. E, e ele era tido por ela como esse cara incapaz e etc. Então, muito por isso, a guarda pretoriana e os homens de poder em Roma, o Senado, acharam que seria interessante colocar ele como imperador e fazer dele um joguete. Só que assim que ele assume, uma das primeiras medidas que ele toma é comprar essa guarda pretoriana e o comando do exército com prêmios em dinheiro, e, em troca, ele exige que entreguem a ele, que executem os assassinos do Calígula. Né? Então, ele dá com uma mão e tira com a outra, né? Dizendo: olha, imperadores não podem ser mortos impunemente, tá certo? E aí ele já começa a surpreender na sua administração, entendeu? E uma outra coisa que muito interessante que ele faz, ele cancela todas as maluquices que o Calígula tinha adotado aí como legislação, né? Renova, né, o projeto anterior do Otávio Augusto de império, né? Ele reforça a burocracia, recruta uma série de escravos, principalmente os gregos libertos, que tinham condição, que tinham formação intelectual para integrar essa burocracia. Ele reforça e cria isso muito bem. Ao mesmo tempo, ele, para agradar o povo, ele se preocupa com a questão do abastecimento de cereais, dos preços, e também, né,
com as diversões, com o circo, com os espetáculos e tal. Então, ele faz também muito bem a política do pão e circo. Então, ele passa vamos dizer, a surpreender a todos em Roma e passa a ser querido, né? Passa a ser respeitável e respeitado. Então, ele tem esse começo bastante surpreendente. Ao mesmo tempo, ele era um sujeito extremamente mulherengo. E ele teve três mulheres, né, antes de se tornar imperador, né, ele já se torna imperador com 50 anos, e aí ele se casa com essa aqui que está à direita, né, a Valéria Messalina, e ao mesmo tempo que ele se casa com ela é a figura talvez assim mais controversa aí desse período da história, porque ela é absolutamente libertina, né? Ela sai com todos, é aquela situação absolutamente depravada e maluca. E ele faz de conta que não está vendo e tal, porque o interesse dele era comandar e não ter incômodo, enfim. E ela era uma patrícia e tal, então era conveniente o casamento, e ele fazia que não estava vendo. Até que uma hora ela abusou demais, né? E, e se casou com um senador que era amante dela, né? Aí vieram falar para ele, falar, não, esse senador aí tá querendo tomar o poder de você. Ele não teve dúvida, né, o Cláudio, e mandou matar o senador. Né? Ele teve dois filhos com a Antônia, ele teve um filho homem, né, o britânico. Mas ela acabou por morrer. Mas, enfim, né, tá aí, né, da onde vem a história da Messalina. Dizem que ela causou bastante escândalo na Roma daquela época, né, e era também muito contraditório para o Cláudio, porque o Cláudio também queria reformar a cultura e os costumes romanos, queria voltar para uma coisa mais tradicional, uma coisa mais séria, mais organizada, e ao mesmo tempo tinha uma mulher maluca como essa, né? Totalmente libertina, totalmente desregrada. Então era também aí uma incongruência muito grande entre o que ele pretendia e o que ele estava vivendo, né? O busto da Antônia, a jovem, é um busto aí de coleção particular, provavelmente de coisa de época, né, lá do século segundo ou do século primeiro, aí depois de Cristo. Já essa pintura, né, é uma pintura feita pelo um pintor norueguês, dinamarquês, o Peter Serevgin Krøyer, né, de 1881. Né? Esse quadro aí tem 1,42 m de altura por 1,05 m de largura, né? E está no Museu de Arte de Gotemburgo, né? E aí representa essa é a representação da Messalina. E aí, quando a Messalina acaba por falecer e etc., ele vai se casar com a sobrinha, Júlia Agripina Menor, uma das irmãs do Calígula. Né? E a Júlia é uma dessas mulheres também muito marcantes. Ela, de um certo modo, ela repete um pouco da trajetória da Lívia, né, que foi mulher do Otávio Augusto. Né? É uma mulher sedenta de poder, ela está sempre aí preocupada em conseguir ter mais poder, né? Ela tinha sido casada com o Cineu Domiciano Enobarbo,
né, que era aí um, um patrício, e teve com ele um filho, né, que vem a ser o Nero, né? E então, quando ela casa com o Cláudio, ela já tem esse menino, né? Óbvio, faz de tudo ao longo do processo do governo do Cláudio para privilegiar esse menino, né? E transformar o filho dela no futuro imperador, no herdeiro do Cláudio, transformar ele em imperador, né? Ela tinha essa ambição muito forte e ela faz de tudo para afastar o britânico, né? O filho legítimo que ele tinha da linha de sucessão, né? Ela monta esse esquema muito forte. E ela interfere bastante na administração do Cláudio. Ela é uma mulher que faz muitos jogos de poder, as intrigas da corte. Ela passa a ter esse papel de influência e de manipulação muito forte, né? E ela é absolutamente com êxito, né? Ela trabalha com absoluto êxito para conseguir aí os objetivos dela. Mas, ao mesmo tempo, né, ela viveu aquele período difícil no tempo do irmão dela como imperador e tal. Então ela não participou, vamos dizer, da primeira criação do Nero, deixava ele com escravos e tal, e esses escravos eram, vamos dizer, eram homossexuais e tiveram uma influência aí no Nero nesse sentido, e ela era tão manipuladora, tão maluca, que ela, para resolver, né, quem quisesse resolver a questão do Nero, fazia incesto com ele, né, para ele não virar gay e não desviar do caminho que ela pretendia para ele. Então, até isso ela fazia, o seduzia, e enfim, né? Aí, conforme o historiador vai dizer que é culpa do Nero, vai dizer que é culpa dela, mas acho que é culpa de ambos. Acho que isto é uma questão de som menor, né? Obviamente que é culpa de ambos. Né? Quando um não quer, dois não brigam. E acho que em relação a relações sexuais é a mesma coisa. Enfim, é uma coisa absolutamente doida, maluca. Né? E que demonstra aí a sede de poder e a ambição da Júlia Agripina. Né? Então, temos aqui duas representações dela e essa reconstrução de como seria o rosto dela, como ela, né, com cabelos de hoje em dia, né, como as mulheres usam os cabelos hoje em dia, e como ela seria se viva fosse. Né? Então é bastante interessante. Né? Ela se casa aí em 49 com o Cláudio, como está aqui, e aí vai conseguir que o Cláudio, no futuro, adote o Nero, o filho dele, como o filho dela, como sucessor do Cláudio. Mas uma coisa muito interessante é justamente o como o Cláudio, além de tudo, foi um administrador muito bom para Roma, mas ainda assim cresceu o Império Romano. E o principal lugar onde ele foi, venceu e tomou foi a Inglaterra, a Britânia, como eles chamavam naquela época. E ele foi com as tropas, ele foi com as legiões para tomar a Britânia. Ele também sabia escolher muito bem os generais dele, né? E fez uma campanha com muito êxito lá na Inglaterra, como vocês veem aqui no topo do mapa, aqui na cor laranja, né? O amarelo é o que já existia
e o laranja é onde ele conquistou, e aí a gente vê a Bretanha lá em cima, por isso que o filho dele se chamou britânico, né? E, enfim, essa é uma parte também muito curiosa, né? Porque ninguém imaginou que aquele sujeito que não conseguia andar, que não conseguia falar, ia conseguir liderar, óbvio, né? Ele usou os generais dele, mas ia liderar um exército que ia conquistar uma área bárbara, rebelde, de difícil conquista, né? Tinha que atravessar o Canal da Mancha e vencer as tribos que ocupavam aquele território de forma definitiva e criar lá, vamos dizer, uma província, criar lá um legado romano, que foi o que ele fez. Né? Aqui a gente vê também a área da Mauritânia, né? Um grande pedaço aqui da Trácia, né? Uma área ali na Germânia importante, entendeu? Então, de fato, o Cláudio foi um imperador com bastante êxito e fez diversas obras, né? Ele se preocupou em renovar o Porto de Ostia para resolver a questão do abastecimento de grãos, ele se preocupou em abrir canais de comunicação para levar cereais ao longo da Península Itálica para o barco, né? Do litoral para dentro do continente, uma série de melhorias nesse sentido, né? E, ele tem essa contribuição, foi um período de um bom desenvolvimento, tanto é que muitos o consideram, né, e o colocam na lista dos bons imperadores, né? Os imperadores que, vamos dizer, tiveram sucesso e obtiveram uma certa notoriedade perante a história vamos dizer, tem um certo consenso dos historiadores de que foi um governo que teria agradado mais tanto o povo quanto as elites. Mas Cláudio tinha essa esposa complicada, né? A Júlia Agripina, a Agripina ou Agripina menor, né? Uma vez que ela era filha de uma outra Agripina, era um problema muito grande. E conta-se, né? Existe até um consenso de que ele foi envenenado, possivelmente com cogumelos envenenados na comida dele, né, e que ele teria falecido em razão disso, e que a envenenadora seria a Agripina, ou pelo menos a instigadora, enfim, tudo isso para levar o filho dela à condição de imperador. Né? Óbvio, existem historiadores hoje modernos, principalmente, eu acho que eu já falei isso em outra aula, mas não custa reforçar, que consideram, olha, o Suetônio, o outro, eles eram contra, já havia uma animosidade, queriam destruir o Nero, a Agripina, queriam destruir lá o Calígula, então não dá para acreditar em nada disso. Mas veja, essas são as fontes da época, que contam o que era visto na época pelas pessoas, o que se sabia, enfim. E aí é aquela coisa, eu acho que também querer mudar a história 2000 anos depois é falsificar a história, quer dizer, não respeitar as fontes originais. Né? Se é impossível se conseguir uma prova arqueológica desses fatos, você tem esses registros, e é nesses registros que a gente tem que se basear. Então, eu acho que as fontes primárias, os historiadores primários, têm que ser respeitados, né? E essa coisa de reescrever a história é realmente muito negativa. É um hábito moderno, né? É um hábito que está muito ligado aos iluministas e depois aos marxistas.
E, enfim, eu acho que não dá para ver a coisa desse jeito, né? Achar que nós estamos numa época de ciência e que, com isso, nós estamos acima de tudo e podemos julgar, o passado e aqueles que registraram as histórias do passado, né? Ah, eu prefiro ficar com a tradição e com os historiadores originais. Então, para mim, o Cláudio foi assassinado e a Agripina é a instigadora, é a culpada, enfim, é quem tinha o maior interesse. Então, sigamos, né? Ele, antes de ser adotado, Nero, né? Esse era o nome completo dele, Nero Cláudio César Augusto Germânico, quando assumiu o Império, né? Na verdade, o nome dele tinha a ver com o nome do pai dele, né? Lúcio Domiciano Enobarbo, né? E o Nero vai assumir aí o, o Império. Ele tinha apenas 17 anos, né? Ele era totalmente um moleque. Em outubro de 54, quando ele assumiu o Império Romano. E aí, nos 5 primeiros anos, quem de fato governou, né, foi sua mãe Agripina, com a colaboração de dois colaboradores muito próximos. Um é o Sêneca, né, que a gente conhece como um filósofo estoico, um escritor, mas ele já era um político anteriormente, desde o tempo do Otávio Augusto, e no Tibério ele acabou sendo exilado pelo Tibério, porque fazia uma certa oposição. E assim que a Agripina pôde, a Agripina usou o Sêneca como um preceptor, né, um professor particular, um instrutor do Nero. E quando Nero se tornou imperador, o Sêneca se tornou um dos principais assessores. E o outro que tinha muito poder, além da Agripina e do Sêneca, né, era o comandante da guarda pretoriana, o Burro. Né? E ele tinha também, os três dividiam o poder. Então, nos 5 primeiros anos, o Nero estava muito jovem e tal, ele acabava teve muito pouca influência. E os três aqui comandaram, na verdade, o Império, e foi os 5 anos do Nero são também considerados 5 anos ótimos, os 5 primeiros anos, né, onde coisas foram feitas, onde a economia ia bem, as pessoas estavam melhorando e etc. Enfim, não havia grande problema. O Nero era um sujeito muito engraçado no seguinte sentido, né? Diferentemente dos homens anteriores, né? Como o Tibério, ou mesmo o Calígula, que ia com o pai para frente de batalha e tal. Então, quer dizer, tinha toda uma ligação com essa questão militar. O Nero não passou por nada disso. E ele tinha, né, dizem que ele tinha essa alma de artista, o que ele gostava, vamos dizer assim, de uma coisa, né, que não fosse o teatro e tal. O esporte que ele mais gostava era a biga. Então, ele era um corredor de biga. Né? E sempre se apresentou nos circos, correndo de biga, e fez isso depois como imperador durante muito tempo. Era uma das coisas que ele mais gostava, além da questão de ser ator no teatro e etc., que é uma coisa que ele também gostava muito. Né? Como imperador, chegou a levar para a Germânia algumas carroças levando material cenográfico, cenários
para, no intervalo das batalhas, ele poder encenar as peças dele, as peças que ele queria. Então, o Nero tinha esse tipo de coisa, né? Vamos dizer assim, né? Como se hoje o presidente da República fosse ator da Globo e piloto de Fórmula 1 ao mesmo tempo, né? É uma coisa bastante curiosa desse lado da personalidade do Nero, mas ao mesmo tempo muito dividido com essa sexualidade problemática, né, vindo desse relacionamento incestuoso com a mãe, uma tendência também homossexual misturada, enfim, era um sujeito muito conturbado nessa parte pessoal. E ele era casado, casou-se logo cedo com uma menina mais nova do que ele tinha 16, ela tinha 13, nessa época ele tinha 17, ela tinha 14, mas ele nunca consumou esse casamento com a primeira esposa, mas ele sempre ficava atrás e, né, via mulheres e homens que o interessavam enfim, e se envolvia com todos eles de forma assim, vamos dizer, completamente desregrada. E muitas vezes ele se entusiasmava com uma e outra e provocava ciúmes e ira e brigas constantes com a sua mãe Agripina. E conforme o tempo foi passando, ele foi querendo, foi percebendo que a Agripina mandava demais e queria mandar nele, e ele foi se rebelando, e o conflito entre os dois começou a crescer muito. O conflito entre o Nero e a Agripina, né, por causa dessas questões de poder, e porque o Nero queria liberdade para aprontar as maluquices dele que ele queria, e a mãe sempre o seduzindo. Era uma relação muito esquisita e que vai acabar aí de modo ainda trágico. Mas antes disso, vamos falar um pouco do Sêneca mais, né? Então, o Sêneca teve essa participação muito grande, muito forte na administração, e mesmo quando, em diversos momentos, quando a Agripina caiu em desgraça e depois foi morta, nós ainda vamos contar essa história, o Sêneca continuou ao lado do Nero, até o momento que ele preferiu se retirar, porque ele percebeu que, né, o Nero estava ficando muito psicótico e tal. Ele falou, não, vou me retirar da vida pública, vou me dedicar a escrever e tal. Mas aí, no ano de 65, né, não se sabe se era verdade ou não, mas aparece para o imperador que é um complô para derrubá-lo, um complô contra ele, para matá-lo e assumir o império, e que o Sêneca teria participado com chamada conspiração do Pisão, teria participado com o Pisão dessa conspiração. E o Nero simplesmente fala, bom, tem que matar o Sêneca. E manda os soldados lá para a quinta dele, para a fazenda dele, onde ele morava lá na campanha, para matá-lo, né? E o Sêneca, sabendo que eles estavam chegando e tal, o Sêneca se mata cortando os pulsos, e a mulher dele também tenta fazer a mesma coisa, mas aí eles chegam, né, para pegá-los, e o Nero manda que costurem o pulso dela, que tentem salvá-la, e ela aí, efetivamente é salva e tal, porque ele achou que ia pegar muito mal se soubessem que os dois tinham se suicidado antes de qualquer coisa, né? Então, essa foi a trajetória
vamos dizer, trágica do Sêneca, né? O Sêneca, apesar das obras dele que chegaram até nós, muito interessantes e tal, sempre foi esse sujeito um pouco controverso, né? Ganhou muito dinheiro, dizem que de maneiras meio suspeitas, de maneiras meio ilícitas, que teria desviado dos cofres públicos e tudo mais, né? E sempre, durante muito tempo, encobriu as maluquices do Nero e participou das maluquices do Nero. E então, né, é um cara em que a teoria e a prática também não estavam muito bem casadas, não estavam muito bem organizadas, né? Então ele entra para a história com essa característica, com esse problema, né? Esse é o Sêneca, esse personagem que é bem marcante desse primeiro século e depois de Cristo, em Roma, e muito marcante do período do Nero. Mas o Sêneca não é o único que morre por causa do Nero. O Nero acaba por mandar matar a sua mãe, Agripina, né? Então, é aquela coisa, voltando para a questão do, do, de reescrever a história, né? Não dá para achar que o Nero era um cara normal, né? Um cara que manda matar a própria mãe, por mais que tivessem todas essas questões, é realmente uma loucura essa coisa, né? Talvez a gota d'água foi que ele iniciou uma relação amorosa com a Popéia Sabina, que muitos anos depois, isso em 58, só em 62 ele ia se casar com a Sabina, mas que a mãe era novamente um problema com a mãe dele e tal, e não sei o quê. E ela é morta, ele manda matá-la em 59, e só vai casar com a Popéia em 62. Né? A Popéia era mulher de um cara que era aliado dele, amigo dele, que depois vai ter uma participação aí mais para frente da história importante também, que era o Marco Salvio Otan, né? E ele faz ela se divorciar do Marco Salvio Otan e se casa com ela. Ela vem morrer em 65 e isso é uma coisa também muito difícil para ele. Mas, enfim, a pintura que a gente está vendo aqui, né, é o remorso de Nero após matar a sua mãe, é o título, né? Do inglês, né, John William Waterhouse, de 1878. Né? Ela tem 1,67 m de largura por 94 centímetros de altura. Né? Waterhouse nasceu em 1849 e morreu em 1917, em inglês. Né? Então, aqui representa aqui o fato de que ele matou a mãe e ainda assim ficou com remorso, não ficou contente. Obviamente, né? Isso parece óbvio, mas acho que demonstra bem o nível de distúrbio mental do sujeito. E aí a outra história mais falada, mais conhecida, ligado ao Nero, é o incêndio de Roma em 18 de julho de 64. Né? Essa é uma pintura aí que retrata isso, feito por um pintor francês, né? Hubert Humbert, né? É uma pintura de 1785. Esse pintor francês é do começo do século XVIII, 1733, a começo do século XIX, 1808. Né? O quadro aí tem 93 centímetros de largura por 76 de altura. Está no Museu de Arte Moderna em Le Havre, na França. Tá certo? O incêndio
né? O Nero, né? Existe aquela interpretação tradicional e que está inclusive nas versões cinematográficas do Covardes, onde ele teria assistido o incêndio tocando lira. Mas isso é um fato histórico estabelecido. Ele não estava no dia do incêndio, ele estava em Anzio e saiu direto para lá, correndo para ver o que estava acontecendo, o que ele podia fazer. Fato é que o incêndio foi muito grande e afetou 10 das 14 zonas da cidade, sendo que 3 delas foram completamente destruídas, né, completamente destruídas. E ele, né, vai se aproveitar dessa questão do incêndio para adquirir e ocupar um pedaço importante da cidade e para fazer uma grande mansão, um grande palácio para ele, um gigantesco palácio, né? Obviamente que isso vai pegar super mal, entendeu? Então, por mais que ele não tenha mandado botar fogo em Roma, né? Muito provavelmente ele foi muito conveniente esse fogo e o tamanho que ele teve, e ele se aproveitou em muito desse fogo para os projetos pessoais dele e tal, né? Apesar de também haverem relatos de que ele chegou e tentou ajudar as pessoas, fez diversas coisas, ele depois vai fazer essa mansão maluca e com a custas de muito, de aumento dos impostos, de cobrança de impostos super escorchantes, e que vai provocar a queda dele, né? Vai acabar por provocar a queda dele, porque vai mexer com diversos interesses, ele vai gastar um dinheirão, ao mesmo tempo, ligado ao incêndio, ele precisa achar, né, como começam a culpá-lo, ele precisa achar um bode expiatório. E nada melhor do que essa seita nova que estava aparecendo em Roma, que é a seita dos cristãos, e ele inicia uma tremenda perseguição aos cristãos. E justamente nós vamos ter a morte de São Pedro, né? São Pedro vai ser martirizado exatamente no circo de Nero, né? Que era um circo que havia onde hoje há o Vaticano, do outro lado do Rio Tibre, que era uma espécie de circo particular dele. Na verdade, quem começou a construir, quem fez, ali era uma área da família deles, né? Da família Cláudio, e ah, o Calígula tinha feito esse circo privado, que era um lugar de treinamento, como se fosse uma pista de treinamento, de biga e tudo mais. E que o Nero usava bastante, e lá usou para sacrificar São Pedro, né? São Pedro, como a gente sabe, pediu para ser crucificado de ponta cabeça. E ali, do lado daquele circo, né, daquele local de corrida de bigas, né, foi feito o túmulo dele, e é onde hoje está a Basílica de São Pedro, né, onde está o Vaticano, né, é justamente ali onde a perseguição de Nero matou São Pedro e depois decapitou São Paulo, né? São Paulo era um cidadão romano, né? Como ele era da elite judaica, ele era um cidadão romano, ele tinha cidadania romana, né? Ele era coletor de impostos e tal, ele tinha direito à cidadania romana, e cidadão romano não podia ser crucificado, então ele foi decapitado nessa perseguição, nessa primeira e violenta perseguição do Império Romano contra os cristãos, que o Nero executou, né, para desviar as atenções dele depois do incêndio. Então, essa casa gigante, né, seria a tradução Domus Áurea, Casa Dourada, né, eh, ocupava, né? Então, vocês veem esse canto aqui, a, a, a,
à esquerda, ele é o Monte Palatino. Aí, essa coisa aqui em azul era um grande lago. Esse lago é onde hoje é o Coliseu. E na frente havia aqui comprido, esse retângulo, que era uma grande praça, a grande entrada monumental da casa. E aí, toda essa área pintada aqui para trás era toda a área da casa. Então, isso aqui era junto do Fórum Romano, junto do Monte Palatino, né, pegando o Monte Palatino. Então, é uma área gigantesca, uma área central e nobre da cidade, onde ele ergueu essa casa bilionária, né, uma casa colossal, né? Inclusive, por que que nós chamamos o anfiteatro Flávio de Coliseu? Né? O anfiteatro Flávio chama Coliseu porque aqui, ao lado desse lago, ele mandou erigir uma estátua dele mesmo, Nero, como Hércules, né? De 35 metros e meio de altura. Né? Uma estátua de bronze gigantesca, portanto, 35 metros, imaginem vocês, e que era chamado de Colosso de Nero, e que ficava aqui na entrada desse lago, né? Monumental. Ainda hoje, do lado do Anfiteatro Flávio do Coliseu, se vê os restos da base da onde era o Colosso de Nero. Numa época posterior, tiraram o rosto de Nero, fizeram um rosto de Deus mesmo, e essa estátua durou por algum tempo lá em Roma, inclusive após a construção do Coliseu, e o Coliseu tem esse nome por causa dessa estátua do Colosso de Nero e por causa dessa Domus Áurea, né? Hoje você consegue visitar essas fotos aqui embaixo, né? Porque está tudo soterrado, ficou tudo soterrado, e por cima o Trajano, anos depois, fez as termas dele. Né? Então a entrada é pelas ruínas das termas do Trajano, que se chega ao fundo e se visita essa casa. Então, essa casa tinha enormes salões, com tetos decorados, dourados, né? Tinha numa dessas colinas aqui, contam-se que tinha uma sala de jantar giratória, né, com vista para essas áreas todas, onde o imperador podia ficar, como num desses revolving restaurants de hoje em dia, em torres, onde ele ficava jantando, comendo com as pessoas e girando, né, mudando sempre a vista que se via dessa sala de jantar. Né? Então, essa é talvez a grande obra do Nero e que, né, ajudou a criar a reputação de maluco, etc. Né? Porque ele não se importava com mais nada, ele só queria fazer teatro e andar de bico, correr de biga, matou a mãe, com quem tinha relações sexuais, e constrói um negócio desse à custa do sofrimento do povo de Roma, com incêndio, ocupando, comprando essas terras baratinho, enfim, abusando de tudo e de todos. Né? Então, eu acho que a fama dele de maluco, a fama dele de perverso e tal, é absolutamente merecida, né? E acho muito estranho que hoje em dia exista aí um movimento de malucos que querem, vamos dizer assim, né, mostrar um Nero bonzinho, com cores bonitinhas. Ah, ele era um artista, coitadinho. Né? Acho isso realmente extremamente exagerado, e acho que a questão, né, da Domus Aurea construída depois do incêndio já seria suficiente, mas o fato de matar a mãe, acho que é totalmente suficiente.
mas sigamos. Antes da gente chegar ao final do governo do Império do Nero, nós temos que falar desse evento que foi a Revolta Judaica, que acaba estourando em 66. Né? Então, nós precisamos lembrar lá que a Judéia e todas essas áreas que vocês estão vendo aí, Samaria, Idumeia, Nabateia, toda essa região aí, é, teve o primeiro contato com Roma no século II antes de Cristo. Pelo tempo do Pompeu e do Júlio César, o Pompeu teve aí e conquistou toda essa área e acabou transformando a área da Judéia e do povo judeu num estado cliente de Roma, ou seja, eles tinham lá os seus reis, mas eles tinham que pagar imposto para Roma, tinham que trabalhar para Roma e etc. O que acontece foi que eles quiseram se revoltar e ainda na época do Marco Antônio, o Marco Antônio acaba fazendo uma aliança com Herodes o Grande, que era de uma outra dinastia, né? Não era ele era Idumeu, ele não era Asmodeu, que era os reis então de Israel, e ele obriga, né? Ele não era considerado inclusive judeu, mas ele obriga a uma helenização completa aí da área. E ele faz esse acordo com o Marco Antônio e tal, e o Marco Antônio o coloca lá, e aí depois o Otávio Augusto o mantém, entendeu? E a Judéia fica absolutamente cliente de Roma e submetida às decisões de Roma, né? Vão ter os legados, né? Né? No tempo da morte de Cristo, vamos ter lá o Pôncio Pilatos, que nada mais é do que o legado de Roma que cuidava da área. Né? Existia o Herodes Antifa, né? Que é filho do Herodes o Grande, reinando, existia ele e existia o poder de Roma através do- desse legado romano, né? No caso daí, na época da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, era o Herodes. Era o Herodes e o Pôncio Pilatos. Mas os judeus mesmo, né? Os hebreus, e divididos nas suas três seitas principais, fariseus, saduceus e essênios, eles eram, na sua grande maioria, contra a ocupação romana e não aceitavam a ocupação romana. Os fariseus menos, os fariseus acabaram sendo, vamos dizer, aqueles moderados que toparam fazer um acordão com Roma e com os idumeus, né, com Herodes e depois os Herodes seus filhos, e faziam esse meio de campo. Agora, os saduceus são aqueles que nunca se conformaram, né, porque antes o poder era deles, no tempo dos Asmodeus, eles perderam esse poder, então, além de perder esse poder, estavam submetidos a uma potência estrangeira, né, e a um rei estrangeiro. Então, sempre foram contra. Os essênios eram mais fechados, mas eles também eram contra e não concordavam com essa dominação romana e dos idumeus lá na Judéia. Então, a coisa sempre fervilhou, sempre. E dentro dessas três grandes seitas havia disputa interna entre eles. Ou seja, nesse tempo aí, no tempo de Cristo e depois, o pau realmente comia feio, era uma briga de foice no escuro, todos contra todos. Se tornou uma verdadeira guerra civil em 66,
E aí, no primeiro momento, o, o Nero mandou que o legado da Síria lá fosse o Caio Sestio Galo, fosse com tropas lá para tentar resolver. Ele foi com apenas uma legião e acabou se dando mal, porque a resistência era muito grande. Ele não conseguiu se manter e conta-se que ele quase perdeu a legião inteira. Ele perdeu mais de 5.000 homens e foi morrer depois, mas enfim, foi um grande fiasco, né? Foi um negócio terrível. E aí o Nero enviou no ano seguinte, em 67, um general que tinha lutado com ele lá na Britânia e tal, que ele até respeitava como militar, mas tinha até colocado ele num certo exílio, meio colocado ele de lado, porque ele ficou famoso por dormir nas peças do imperador, né? O imperador representava as peças, eles todos tinham que ir, e ele era o que dormia na maior cara de pau. O nome dele, Vespasiano, e ele vai ter aí uma importância na nossa história muito grande, né? Então, ele vai para lá em 67 e vai começar uma guerra contra os hebreus, que só depois o filho dele, Tito, é que vai terminar, anos depois, mas muito efetiva e que vai acabar por destruir o templo, Jerusalém e provocar mais uma grande diáspora dos hebreus, dos judeus pelo mundo. Então, nós vamos ainda tratar disso quando a gente estiver falando do Vespasiano e do Tito, mas era importante já trazer esta questão aqui para a aula. E aí, então, temos aí a morte do Nero, né? Essa é uma pintura de 1888, desculpa, por um pintor russo, Vassili Sergenovich Simorov, né? E está no Museu do Estado Russo, em São Petersburgo, na Rússia. Né? E representa aí o Nero morto. O que aconteceu? Em junho de 68, o Galba, governador da Espanha, resolve se juntar a uma rebelião que já estava acontecendo por ali e resolve, com as suas tropas e com as legiões que estavam lá presentes, marchar para derrubar o Nero e assumir o poder em Roma. Né? E aí ele está a caminho, e já em junho aí, de 68, o Senado vota e elege o Galba o imperador. O Nero foge de Roma pela via Salária, né? E com um escravo que ainda era fiel a ele e tal, e ele tenta se matar, não consegue, acaba pedindo para que esse escravo o apunhale, né, e o mate, porque os soldados já estavam se aproximando para prendê-lo, para pegá-lo. Né? E, segundo dizem, né, as últimas palavras dele teriam sido: que artista falece comigo. Então, Nero era esta figura, né, aí ligada às artes, e mesmo na sua morte quis imprimir essa coisa de tragédia. Então é isso, estamos chegando aí próximos a uma hora de aula. Vamos continuar na próxima com o Galba chegando em Roma. Teremos o ano dos quatro imperadores, né? E quero ver se na próxima aula a gente também conclui, além deste um ano dos quatro imperadores,
toda a família imperial seguinte, né? Tivemos os Júlio-Claudianos, né? Entre Otávio Augusto e o Nero, e agora teremos os Flávios. Então, depois do ano dos 4 imperadores, falaremos dos imperadores da família Flávio. Então, era isso. Não sei quando vocês vão assistir. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, quando forem assistir. É isso. Muito obrigado.